Adriano, voltando aqui para o tema do Lula com o Trump, eu só quero rodar um vídeo, e daí a gente dá por encerrada essa pauta por hora, mas um vídeo do Eduardo Bolsonaro, onde ele parece que entrega as armas, assim, ele acaba, dentro do que ele consegue, né, mas acaba admitindo que tomou uma bola nas costas, né, com o perdão da expressão popular. Vamos conferir. Meus amigos, o que é que vocês esperavam da continuidade das ações do governo Trump? Porque é o seguinte, até como o Hamas, que onde tem intervenção militar, abre-se um canal de diálogo, e agora fizeram, né, até um acordo, vamos ver se o Hamas vai cumprir. Então eu acho que na data de ontem ocorreu uma grande vitória, porque em algum momento essa abertura desse canal aconteceria, e quem foi escalado para intermediar? Ninguém menos do que Marco Rubio, uma pessoa que é conhecida pela sua atuação a favor das liberdades, a sua crítica a regimes totalitários, notoriamente na América Latina. Então não existe nada melhor do que isso. Concordo. Eu ainda vejo aí a gente querendo vender narrativa, principalmente da velha imprensa, de que foi um dia de vitória para o Lula, mas eles sabem que está muito, mas muito longe disso. Tem mais detalhe aqui nesse vídeo, assiste lá. Meus amigos, o que é que vocês esperavam? Não imaginava nada diferente, mas olha só, Adriano, quando ele diz assim, ó, porque a gente tem que entender no Eduardo Bolsonaro o que ele fala e o que de fato ele não pode falar e tenta, enfim, maquiar o seu discurso, né? O que ele quis dizer é, sim, abriu-se o canal, que nós dissemos que não teria, abriu, agora eu tenho que inventar uma desculpa do porquê que esse canal está aberto. O governo Trump negociou até com o Hamas, como é que não vai negociar com o governo brasileiro? Aí coloca o Brasil num terrorismo de governo, como se o Hamas fosse um grupo terrorista e o Brasil terrorista, e o Marco Rubio é o cara ali que está para botar os panos quentes. Mas o que ele quis dizer dentro de todo esse mimimi dele, blá, 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 tomei uma bola nas costas. O governo se encontrou com o governo americano quando a gente nem imaginava, né? E bom, agora a expectativa é de que na negociação venha algo sobre o meu pai. Essa é a última expectativa. Porque se na negociação não pintar nada sobre Jair Bolsonaro, como não pintou na ligação telefônica, aí foi o boi com as cordas, foi a gata com a cinta, Adriano. Não tem, aí acabou. A última esperança desses caras é que o Marco Rubio diga o seguinte, ó, eu tiro as sanções, eu, governo americano, né, o Marco Rubio não manda bosta nenhuma, mas nós, governo americano, tiramos as sanções dos ministros, aliviamos as sanções econômicas, os tarifários, se você aliviar a vida do Bolsonaro. Só que eu vou dar uma péssima notícia para o Eduardo Bolsonaro. Essa possibilidade não existe. Ela não foi discutida porque o Trump sabe que ela não será aceita, ela não será acolhida. E o Trump não tem interesse nisso, Adriano. Eu vou falar algo que está rondando, que tem que ser dito. O Trump tem interesse no Brasil nas terras raras, na não regulação das big techs. O Bolsonaro que se dane, que se lasque, que pelo Trump que pegue 50 anos. Se o Lula oferecesse para o Trump assim, ó, eu te dou as terras raras, se você mandar matar o Bolsonaro, ele manda matar o Bolsonaro. Não está nem aí para o Bolsonaro. Tá? Então, é esse o desespero do Eduardo e do netinho de ditador, porque o papel deles nos Estados Unidos morreu. Acabou o papel deles lá. A partir do momento que o Rubio vai negociar direto com o Brasil, eles que se diziam o filtro das conversas, não tem mais função, Adriano. E todo o empenho financeiro, estratégico, logístico, político que ele fez, caiu por terra ontem. E aí, Adriano? Não, eu concordo integralmente com o que você diz, mas deixa eu fazer uma análise como uma pessoa que a vida inteira conviveu da fala, do discurso, da interpretação da emoção. Você vê que eu nunca tinha visto ele com essa característica que ele tem nessa fala, ele se coloca num papel, nem tanto da família Bolsonaro, dele assim, como um libertador.
um libertador que está no exílio, sofrendo assim uma espécie dos ayatolás xiitas que estavam no exílio e o país estava sendo massacrado pelo Shah Reza Pahlavi, a mando dos americanos. Então, esses ayatolás, à época, gravavam fitas de videocassete que eram ouvidas pelo povo iraniano. Aí, numa determinada época, eles voltaram para o país, fizeram uma revolução, expulsaram todos aqueles ditadores e começaram um novo período virtuoso, no entender deles, da sua teocracia. Então, como eu vejo nele assim, uma espécie de um ayatolá, um libertador, um cara teocrático, que acredita numa luz superior, que ele é o iluminado e que ele vai voltar para o Brasil e vai libertar o povo brasileiro da ditadura que aqui vige e desse peso, né? E ele vai ser enviado para cá pelo seu principal interlocutor, seu principal aliado, o cara que ele tem mais simpatia do que pelo Trump, que é o Marco Rubio, né? E em função dessas relações que ele construiu com essa direita desses gusanos aí, desses caras que vão lá para os Estados Unidos, ele vai voltar e vai ser o ayatolá. Né? Você viu quando ele fala do Hamas, ele até esgrime assim uma certa simpatia, né? Você vê os caras embaixo de tática militar estão fazendo uma negociação. Quer dizer, ele é essa coisa, sabe essa coisa do ditador latino-americano, aquele cara bem, mas ele traduzido, atualizado para o século XXI, né? Então, ele é meio assim aquele Dom Quixote e o Sancho Panza, né? O Figueiredo é o Sancho Panza dele, é o Dom Quixote. Então, eles estão preparando seu cavalo, sua enorme lança, e vão invadir, vão investir contra os moinhos de vento, né? Os dois. Então, você vê o grau de delírio que essa família vive, né? Ele é um Mileizinho brasileiro, né? Que ele vai voltar com aquela cara, né? O cinto de segurança, gravando o vídeo através de um carro que não podia, era de tal emergência, tal importância falar dele que ele tinha gravado dentro do carro. E não sei o quê, pererê, estamos prontos para voltar. O Marco Rubio foi nomeado pelo governo Trump porque, na realidade, ele vai derrotar. Olha o que ele equiparou. Ele equiparou a negociação entre o governo israelense e o Hamas nesse momento dessa trégua passageira onde o povo palestino foi dizimado, né? Não sei se ele se coloca no seu grau de delírio ou no polo Netanyahu ou no polo Hamas. Não ficou claro na fala em qual dos dois polos ele está. Talvez ele nos coloque no polo Hamas, aqui o governo brasileiro, o Lula, e ele no polo Netanyahu. Então, ele vai ser, nessa bilateralidade, patrocinada por Marco Rubio e supervisionada por Trump, ele vai ser o representante, né? Aí ele liberta o pai dele das masmorras da ditadura, abre as cadeias da Bastilha, saem todos os presos políticos, todo mundo anestesiado, e ele vira imperador. É o delírio, né? O delírio. E aqui no Brasil, nós ficamos repercutindo o dia inteiro o delírio. Bom, Eduardo Bolsonaro falou isso, Flávio Bolsonaro liderou uma marcha em Brasília espetacular, ontem à tarde, com mais de 300 pessoas, e o Brasil fica... o presidente do partido, do PL, o Vardemar, aqui de Mogi das Cruzes, falou que o Brasil... Que é isso, gente? Nós estamos falando sobre o quê? Sobre que povo? Quais necessidades? Quantas pessoas estudando? Quantas pessoas morrendo de metanol? Quantas bolsas de estudo?
Quer dizer, cadê o Brasil? Cadê o povo brasileiro? Não, nós ficamos discutindo essa narrativa da corte, a corte imperial. Né? Quando que Eduardo Bolsonaro vai voltar para o Brasil? E ele vai resolver o problema do metanol, porque como ele é especializado em fritar hambúrguer, a bebida aconselhada para o hambúrguer que ele frita tem que ter. É isso aí, é um delírio. Nosso povo quer saber como é que vai diminuir o nível de violência, como é que as crianças vão para as escolas, como é que a saúde pública vai melhorar, qual o número de bolsas para cotistas nas universidades, qual é o próximo passo que nós vamos dar em busca do nosso desenvolvimento, que tem tanta gente pobre ainda nesse país, quais são as metas que nós vamos estabelecer para a COP30 de emissão de poluentes. É isso que o Brasil quer saber. Agora, não, olha, o Marco Rubio, sem dúvida, do ponto de vista comercial, todas as metas que haviam sido reduzidas de exportação já foram superadas, principalmente no mercado da carne. Os capitalistas, os exportadores brasileiros já se acertaram. É mais uma questão da diplomacia. Né? O Lula sempre, isso pega muito bem para um governo, né? Sempre teve afinidade com Obama, com Bush, quer recompor essas relações para tirar esse estigma de um governo tão importante, de um país tão importante, que não se negocia, que não negocia. Lógico que interessa para o Lula também ver se o Trump aceita o convite para vir na conferência da COP, se faz com que haja uma reversão de expectativa, que o governo Trump apregou que não tem que ter metas. Então é isso, é a normalidade que está sendo colocada. Anormais são eles, fora da lei são eles. Eles é que são essas pessoas transtornadas, que querem destruir o povo brasileiro todos os dias, matar de fome, matar por falta de vacina, matar por falta de recursos para identificar se o metanol está contaminando ou não, entendeu? Esse xiitismo, o xiitismo do Tarcísio, que beber é crime. Tem que tomar o quê? Coca-Cola, que é mais sabugice que um governador do estado de São Paulo. Só falta ele pôr uma camisa da Coca-Cola, vai aparecer com uma lata e falar... Ah, vai ornar com o boné do Maga, né? É o boné do Maga. É o boné do Maga. Quer dizer, olha o provincianismo, que coisa atrasada, ridícula. Ridícula. Eu vou me preocupar, só falta ele fazer uma foto de pastores e falar, aqui nós só tomamos Coca-Cola. Quem toma vinho é a Igreja Católica. Nós, os evangélicos, não nos corrompemos tomando vinho. Ah, para com isso, né? O problema é o seguinte, que isso aí não tem importância nenhuma para o povo brasileiro. O que o Eduardo Bolsonaro pensa, o que o Figueiredo pensa, o que o pai dele, que está naquele condomínio de luxo, tem caganeira todo dia, que precisa ser internado, daqui a pouco vai usar fraldão, de tão cagado de medo que ele está, de ir para a cadeia, entendeu? É isso, fraldão geriátrico. Daqui a pouco eles vão começar a fazer propaganda de fraldão.